Então vamos lá, crianças. Reprodução, né? A gente ontem falou bastante, conversamos bastante sobre isso. E aí, reprodução é o que mesmo? Vocês estão lembrados? A reprodução basicamente é uma coisa que Um faz fenômeno, um um fenômeno que fenômeno faz É o biológico, não é fenômeno coisa. que Peraí, a Matheus, deixa eu necessidade se acabar de continuar. falar. da espécie. É um fenômeno biológico que perpetua a espécie. Né? Isso, essa Exatamente. a palavra que estava ontem enganchada, perpetuação, certo? É o Uhum. prolongamento, é a continuidade da espécie. E qual é a importância da reprodução? Posso falar, Para professor? prolongar a espécie. É continuidade da A espécie. continuidade da espécie, né? Manter aí, o equilíbrio do planeta, né? Porque se uma determinada espécie não reproduz, ela pode entrar em extinção, certo? E por instinto mesmo, todos os animais eles vão reproduzir, por instinto, certo? Não é uma coisa que eles escolhem se eles querem ou não. A única coisa que quem escolhe é o ser humano, se vai querer reproduzir ou não. Certo? Porque ele sabe, o ser humano escolhe o que ele quer e o que ele não quer. Agora, um animal não. Um animal age por instinto. Certo? Uhum. Quais são os tipos de reprodução que existem? Assexuada e sexuada. Sexuada e assexuada e sexuada. Certo? E como ocorre a reprodução das espécies? Havendo ou não a troca de material genético. Uhum. Certo? Então, são perguntas como essas, pessoal, que são bem frequentes com relação a este tema. Certo? Então, vamos lá. Ó. Reprodução, mecanismo biológico, né, em que um ou dois indivíduos originam novos indivíduos, contribuindo para a perpetuação da espécie. Tá certo? Então, essa reprodução, ela vai poder acontecer das duas formas, como você já sabe, que é a forma assexuada, que também podemos chamar de forma agâmica, ou a reprodução ela também pode ser sexuada, que também podemos chamar de reprodução gâmica. Gâmico vem de gametas, tá? Então, se você parar para pensar direitinho, ó, a reprodução sexuada vai ocorrer o quê? A troca de material genético, né? Vai ocorrer com a fecundação dos gametas, tá? Já a reprodução agâmica, ela não vai ter gametas envolvidos. São gametas mesmo, células germinativas. Tá certo? Então, vamos lá. Reprodução sexuada é um único indivíduo origina outros. Origina outros. Tá certo? Sem que haja troca de material genético entre células especiais de reprodução. Então, vejam, gente. Ele diz aqui que um indivíduo ele dá origem a outro. E se não há troca de material genético, vocês concordam que aquele descendente vai ser idêntico ao seu ancestral? Vai ser idêntico. Por exemplo, este Pikachu aqui, certo? Se por um acaso esse Pikachu tiver a capacidade de se multiplicar, vai nascer vários Pikachus idênticos a esse. Isso é o que acontece, por exemplo, com as bactérias. Isso é o que pode acontecer, por exemplo, com algumas algas. Isso é o que pode acontecer com plantas. Tá? Existem plantas que O professor, vírus também é assim. Plantas sexuadamente, deixa eu ver. Assexuada, planta. Tem plantas, algumas plantas que podem se reproduzir de forma assexuada. Certo? Como a banana, né, professor? Vírus não. Porque vírus não é ser vivo. Tá? O vírus, para se reproduzir, ele precisa parasitar uma célula, certo? E ele vai se reproduzir a partir do metabolismo daquela célula, tá certo? O vírus, ele não se reproduz sozinho. Cuidado, viu? Oxe, e o coronavírus? O que é que tem? Ele não é vivo. Não. Ele só ganha vida quando ele entra na... Eu acabei de dizer que nenhum tipo de vírus ele é vivo. Ele é um parasita. É um parasita obrigatório que não é vivo, é uma entidade biológica, ele existe. Tá? Ele precisa da célula para ele sobreviver, né? E sobreviver não, ele parasita as células para poder se reproduzir, somente. Tá? Mas um vírus fora de um hospedeiro, certo? Ele é inanimado. É como se fosse uma pedra, tá certo?
E a reprodução sexuada, né? Ela vai ocorrer geralmente contendo dois indivíduos, ou pode ocorrer apenas com um indivíduo, tá? Desde que esse indivíduo ele seja monóico. Vocês sabem o que é um ser monóico, não sabem? O ano passado eu falei sobre isso várias vezes. Monóico são seres hermafroditos, tá certo? Onde ele mesmo pode se fecundar. O que é uma espécie monóica? Tanto ela tem um órgão reprodutor masculino, como ela tem um órgão reprodutor feminino. E aí ela mesmo pode se autofecundar. Ah, sim. Uhum. A estrela do mar, né, professor? Ela é monóica, né? A estrela do mar. Me pegasse agora, Gabriel. Eu não lembro. Não, relaxa, daqui a pouco eu vou pesquisar. Pesquise, eu não lembro, não. Cavalo Mas marinho, né, professor? Hã? O cavalo marinho. Também não lembro, Matheus. Dê uma pesquisada. Eu não É porque lembro. assim, o cavalo Zoologia marinho. não é minha praia. Né? O jeito com que o cavalo marinho e a estrela do mar gostam de, né, se reproduzir não é minha praia. Então eu só vou lembrar quando eu estiver dando essa aula no 7º ano, na última unidade. O cavalo Diga, cara. marinho, ele é fêmea, deposita os ovos, tipo, na barriga do macho e o macho solta, tipo, quando nasce Então não é os... monóico. Não é Monóico monógamo. é quando há uma autofecundação. Quem seria, por exemplo, uma espécie monóica? Algumas plantas, alguns tipos de minhocas. Deixa eu ver mais. Não, minhoca não. Minhoca é fecundação cruzada. Uma fecunda a outra. Deixa eu ver quem é monóico que se autofecunda. Tinha Autofecundação. um organismozinho lá, que ele era, Professor, aqui no Google tá dizendo que as minhocas são sim monóicos. São monóicos, mas elas não realizam Ah, autofecundação. Elas realizam. cruzadas. Vejam, fecundação cruzada, uma fecunda a outra. Tá? Agora, a autofecundação, só me vem agora na cabeça as plantas. Certo? Algumas plantas. Então, vocês entenderam. Então, para ser uma reprodução sexuada, não necessariamente precisa se ter dois indivíduos. Pode-se ter um indivíduo só que se autofecunde, desde que ele seja monóico, que ele seja hermafrodita, que ele tenha os dois, que ele produza as duas células germinativas. Certo? E a grande diferença aqui e vantagem da reprodução sexuada sobre a reprodução assexuada é justamente a variabilidade genética, tá? Como há uma troca de material genético, esses indivíduos eles não vão ser idênticos, tá? De forma alguma esses indivíduos eles vão ser idênticos. Por quê? Porque está tendo uma mistura de material genético, certo? E esse material genético é o que vai dar todas as características daquele ser, tá certo? Então, por exemplo, Matheus é diferente de Adriel, que é diferente de Yuri, que é diferente do outro Matheus, que é diferente de mim. E todos nós somos diferentes devido a essa mistura de DNA que existe, tá certo? Bactérias, será que elas se reproduzem sexuadamente ou não? Não. Se reproduzem sim, certo? Senão não existe. Gente, claro que reproduz. Senão não existiria vários tipos de bactérias. É lógica, tá? Agora, o mais comum é a reprodução de forma assexuada, tá? Deixa eu ver quem é que tá falando aqui. Ashley, a reprodução animal, na maioria dos animais, a reprodução é feita sexuadamente. Os animais, assim como todos os seres vivos, são capazes de se reproduzir. Isso significa que eles podem dar origem a novos indivíduos de sua espécie, permitindo que eles continuem a existir no nosso planeta. Muito bem colocado. Tá certo, Ashley? Muito bem colocado. Isso é o que a gente chama de perpetuação da espécie. Tá? A palavra perpetuação vem de perpetuar, prolongar, dar continuidade. Tá certo? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Para ser vivo, como o Ashley falou, tem que ter reprodução. Tá certo? Tem que reproduzir. Todo ser vivo ele tem que reproduzir. Se ele vai reproduzir ou não, beleza, mas ele tem que se reproduzir, porque se ele não se reproduz, a espécie não perpetua, tá? Aí
ela coloca assim, estudei esse assunto ano passado, lembrei dessa explicação do meu livro antigo. Perfeito, tá? E aí eu já lembrei também algo que foi a seguinte. Vocês lembram quando a gente estava estudando hibridismo, seres híbridos, que a gente falou, por exemplo, da mistura de cavalo não, de mula, não, peraí, égua com burro, E é que dá o burro mineiro, se eu não me engano. que dá a mula. É, a mula ou o burro mineiro, que é Que isso um burro. também é. É. Pronto, a mula, né? Que eu conheço como mula. Então, A a mula é mula, assim, ela é um nível tipo de máximo. ser que é a mistura de duas espécies diferentes, formando um ser híbrido, tá? Um ser misturado, né? Uma coisa meio vira-lata, tá? E aí ele não consegue descendentes. Por quê? Porque a mula, ela é infértil. A mula é uma mistura de espécies e dessa mistura acaba nascendo um descendente infértil. Não dá continuidade, gente. Não dá. Tá certo? Porque ele não é uma espécie mesmo que sofreu um processo evolutivo e tudo mais. É uma mistura muito louca, certo? Assim como existem outros seres, como, por exemplo, o tigreão, o ligre. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Isso não tem condições de dar continuidade à espécie Eu de já ouvi forma falar. alguma. Inclusive, até alguns cachorros não conseguem, às vezes, porque é tão diferente a espécie que alguns podem nascer inférteis. Certo, gente? Uhum. Professor, tigre é a Oi. junção de tigre com leão, né? Tigre e leão. E, tipo, essa E o junção faz com que ele tigreão, seja... é porque assim, eu não lembro qual é qual, mas existe o tigreão e o ligre. Porque um é a junção de leão com tigresa e a outra é a junção de tigre com leoa. Tem a diferença, Uhum. entendeu? Sim, o professor e o ligre, se não me engano, ele é o maior felino do mundo. E É, essa eu não sabia. Eu achava É, que era a professor. onça. São os não, professor, felinos. o ligre é gigantesco. E É muito grande. entendi. Alguém quer falar? Professor, os felinos são tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidos. A onça pintada, praticamente a onça é uma jaguatirica, só que maior, com algumas Mas diferenças. isso aí porque faz parte da mesma família, né? Por exemplo, o cachorro, deixa eu ver, tipo, o lobo, a raposa e o husky siberiano. São praticamente idênticos. Eu não consigo distinguir um lobo de um husky siberiano. Depende, se for aquele husky cinza, mais acinzentado, quase branco, ninguém sabe o que é um lobo ou um husky, né? A diferença é que o lobo ele é maior e tal. E aí, mas se você olhar assim, você não consegue. Porque isso aí é o quê? É a classificação. É da mesma família, do mesmo gênero, tá certo? O que vai mudar aí realmente na verdade, o que muda é o gênero e a espécie. Filho de um leão e de uma tigresa, o animal chamado de ligre foi eleito o maior felino do mundo pelo Guinness Book, né, que é o livro de recordes, da edição de 2014, com 4.418 quilos, 3,3 metros de comprimento. Muito bem, Caio, por essa informação. Tá? Até então, eu conhecia a onça como maior, porque ela chega a 2,20 metros, se eu não me engano, da cabeça até a cauda. Era a onça. Mas assim, se a gente for levar em consideração as espécies, que são espécies mesmo reprodutivas, eu acredito que chega a onça. Porque o ligre é uma mistura, né? Então vamos lá. Ô, professor, Oi. antes do senhor começar, eu vou pegar o livro do meu primo depois, que é um livro bem completo sobre esse negócio de reprodução. Aí eu vou pegar depois para o senhor, quando eu Ok, voltar às aulas. ok. Deixa eu só ver aqui uma Ô, professor. coisa. Oi. Ô, professor, são todos mamíferos que têm reprodução cruzada, reprodução sexual cruzada, Não. O que ou é uma não? reprodução cruzada? O que é uma fecundação cruzada? É quando um animal ele é hermafrodita, tá? E um fecunda o outro. Ah, não falei errado com a relação sexual. São todos mamíferos ou não?
A relação. A reprodução sexuada, todos os mamíferos se reproduzem sexuadamente. Não existe de outra forma. Tá certo? Poxa, eu nem fiz. Vamos lá. Reprodução assexuada ou agâmica. A gente vai ter várias, tá? Cissiparidade, esporulação, brotamento, estrobilização ou estrobilação, regeneração, propagação vegetativa, divisão binária, que é a mesma coisa de cissiparidade. Deixa eu ver, tem outro também. Pronto, é essas. Certo? Bipartição também, que é a mesma coisa. Ó. Bipartição, cissiparidade, divisão binária é a mesma coisa. Tá? Alguns autores, antigamente, eles dividiam. Tá? Por exemplo, protozoários. Os protozoários se dividem por divisão binária. Já as bactérias fazem cissiparidade. Já outro tipo de ser vivo faz divisão binária, não, bipartição. Mas aí é a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Certo? O que seria, no caso, deixa eu pegar aqui. Isso aqui é assunto passado, vocês devem lembrar. Eu lembro. Seria a cissiparidade, fissão binária, divisão binária, bipartição, tudo isso. Tudo sinônimo. Muito simples. É quando um ser dá origem a dois seres, certo? Totalmente iguais. Geneticamente iguais. Tá? Feito uma célula quando se divide. Certo, gente? Não é fácil. Quem é que faz isso? Fungos, bactérias, algas unicelulares, protozoários. Geralmente, seres unicelulares é que vai fazer. Tá certo? Então, vejam, por exemplo, uma célula, ela começa a aumentar de tamanho, tá? Tudo que tem dentro dessa célula vai se duplicar e aí vai chegar o momento que essa célula ela vai se dividir ao meio, tá? Metade daquele material genético foi passado para a outra. Tá certo? Então, isso é o que a gente chama de bipartição, ou divisão binária, ou cissiparidade. Dá tudo no mesmo. Tá? Bipartição. Por que bipartição? Porque elas se partem em duas. Divisão binária. Binária vem de dois também, né? É uma divisão em duas partes. Tá certo? Então, bem fácil essa aí, coisa que vocês já sabem também. Eita, dor da peste. Esporulação. Gente, o que é isso? Vamos lá. O núcleo celular se divide sucessivamente e cada núcleo filho, juntamente com uma parte do citoplasma, origina um esporo. Quando liberado da célula que originou, poderá formar um novo indivíduo. Tá? É aquela É coisa. como se fosse uma poeirinha. Mais ou menos isso. O núcleo celular, dentro da célula, ele começa a se dividir em vários núcleos. Tá certo? Aí esses núcleos pequenininhos, eles se juntam com uma parte do citoplasma da célula, certo? E ficam e se originam em formato de esporos, tá certo? Em um determinado momento, em condições ambientais favoráveis, aquele esporo ele vai poder originar uma nova célula de um novo indivíduo, tá? Quem faz isso? Algumas bactérias, fungos, algas e protozoários. Tá? Vejam, por exemplo, aqui esse fungo. Ali a gente tem, por exemplo, uma célula, na verdade é um esporângio, né? E aí esse esporângio ele vai liberando esses esporos, e esses esporos, quando eles se fixarem, aí eles podem originar um novo ser. Vejam como é como se fosse bem um pólen mesmo, parece um pólen. A gente esporos lembra pólen de flor. Parece um brutalmente, né, professor? Não, brotamento é totalmente diferente. Brotamento nasce uma... Olha o brotamento aqui. Quando o organismo emite lentamente um broto, um cacto, pessoal, um cacto que ele tem um brotinho. Se você puxa e coloca na terra, ele começa a nascer de novo. Ele cresce. Então, ó, o broto que cresce formando um novo indivíduo. Os indivíduos que brotam podem se destacar do organismo parental, ou seja, o organismo que deu origem a ele, e viver isoladamente ou manter-se agregado a ele, constituindo uma colônia. Então, por exemplo, uma esponja do mar. Quando a gente tem uma esponja, a gente tem uma esponja só. Aí, várias esponjas vão brotando de uma só. E aí aquela coisa, enquanto essa esponja ela não se desloca, não sair, né?
Isso, a gente chama isso de uma colônia de esponjas, porque tem várias juntas. Tá certo? É a mesma coisa com um cacto, uma colônia de vários cactozinhos. Tá? Onde é que vai ocorrer? Algumas bactérias, protozoários, fungos, poríferos e selenterados. Tá certo? Ou seja, poríferos e quinidários. Ó, aqui o brotamento. Tá vendo? Nasce o brotinho ali, ó. E aí esse brotinho ele pode se desprender e dar origem a um ser idêntico. Ou esses brotinhos ficam juntos um do outro, dando origem a uma colônia. Uma colônia são vários seres de mesmas características, mesma espécie, tudo juntinho. Uma colônia bacteriana, por exemplo. Quando o pessoal faz coleta de bactérias e coloca lá naquela placa de Petri, aquela placa de vidro redonda, certo? E aí, quando é um certo tempo, cresce a gente vê aquele acúmulo de várias bactérias. Aquilo é uma colônia, certo? Deixa eu ver quem falou aqui. Lucas Gabriel, hoje tem 2 aulas, do senhor só uma, só tem uma. Estrobilação ou estrobilização ocorre em algumas espécies de selenterados, que é, no caso, as medusas, né, quando dão origem às medusas, no qual o pólipo, que se divide transversalmente em discos, formando um indivíduo semelhante a um estróbilo ou pinha, originando várias medusas. Então, a estrobilização ou estrobilação é uma reprodução única, comum apenas de um tipo de ser, que são daquelas algas vivas, águas vivas, não sei se vocês lembram, que ele tem um pólipo, né? Que desse pólipo vai se originando as águas vivas. Vejam, tá vendo? Ó? Aqui tá o pólipo, ó, e aí ele vai soltando as medusas, tá? E aí quando uma medusa fecunda, vê só, deixa eu pegar aqui. Ó, vejam como é isso aqui. Aqui tá o pólipo, ó. Tá vendo? Aí isso aqui se desprende, ó, e dá origem a essa medusazinha pequenininha, né? Aí ela vai chegar na sua fase adulta. Quando chega na sua fase adulta, uma fecunda a outra, tá certo? Ó, o espermatozoide, ó. Uma libera espermatozoide na água, esse espermatozoide penetra na medusa fêmea, a medusa fêmea dá origem à larva, que a gente chama de plânula. Essa larva é solta na água, e quando essa larva se fixar no solo, vai dar origem a esse pólipozinho pequenininho aqui, que vai evoluindo, vai crescendo até chegar no pólipo adulto, tá certo? E aí, a partir disso, reinicia-se o ciclo. Isso é o que a gente chama de estrobilação. Oi. Quem quer falar? Lembraram do ano passado isso? Uhum. Regeneração. Deixa eu pegar aqui e apagar isso. Regeneração. Quando parte do indivíduo é cortado, gerando um novo ser. Então, isso é muito comum, por exemplo, em algumas planárias, alguns vermes, certo? Alguns seres. Estrela do mar. Estrela do mar. Acho que há alguns tipos de minhocas também, né? Não, minhoca se regenera também, né? Então, quando corta-se um pedaço do corpo, essas células elas começam a se regenerar, tá? Então, verifica-se que o animal regenera o braço cortado, podendo reconstituir um novo organismo. Então, por exemplo, se eu pego um braço ali da estrela do mar, aquele braço ele pode originar outro ser, certo? Aqui. Tá vendo? E é isso. Uhum. Esses são os tipos de reprodução Ô, assexual. professor, E, só um minuto, imagina se nós seres humanos tivéssemos essa capacidade de regeneração. prestava não. Mas nós temos. Não, mas eu tô dizendo que cortar, por exemplo, um braço, uma perna, Ah, não não. crescer É outra. demais, né? Aí já é demais. Qual é o desenho? É Homem-Aranha que tem isso? É o lagarto. Propagação vegetativa. Ocorre em plantas, né? E consiste na formação de novos indivíduos a partir de parte destacada no corpo do vegetal, como pedaços de caule ou folha. Por exemplo,
Você pega uma rosa, uma roseira. Se você plantar a roseira, colocar a roseira na terra, ela começa a brotar de novo. Certo? Isso é o que a gente chama de propagação vegetativa. As células elas começam a se propagar bastante. E aí eu pergunto a vocês, quais as vantagens e as desvantagens desse tipo de reprodução? Vamos lá. Vantagens. Produção relativamente rápida e mais numerosa de novos indivíduos, até porque são plantas e a gente precisa de muitas plantas, certo? Formando culturas mais homogêneas. E a outra vantagem é que permite a perpetuação das qualidades desejadas das plantas, tá? E a desvantagem? Podem se tornar mais vulneráveis caso haja algum agente que atue desfavoravelmente sobre ela, como uma geada ou um patógeno. Então, por exemplo, existem algumas plantas que elas param de se propagar quando está muito frio, que é justamente para elas evitarem a perca de água. Tá? Então, tem algumas vantagens e desvantagens em relação a isso. Tá certo? E aí, não vai dar tempo. Tipos de reprodução, agora a gente vai ver semana que vem as sexuadas. E como atividade, eu quero que todos vocês desenhem um mapa mental numa folha de ofício sobre os tipos de reprodução assexuada. Manda uma foto e manda no Google Sala. Tchau. Tchau. Ô, professor, você vai colocar lá no Google Sala, tipo... Atividade. Beleza. Professor. Vou. Para hoje. Tchau. Tchau, Mas eu professor. não sou lá. Não. Tá doido.